Glórias a Deus, já estamos entrando ao vivo pela plataforma, né? Isso aqui às vezes atrapalha um pouquinho. Vamos lá, estamos entrando ao vivo para mais um dia de movimentações, para mais um dia de graça, para mais um dia de live, para mais um dia de mover do Senhor. Arielle Feitosa, o pessoal que está entrando aí. Amém? O pessoal que estiver entrando pelo Instagram, o pessoal que estiver entrando aí pelas outras plataformas, sejam muito bem-vindos, mas vai lá pro nosso canal, tá? Vai pro canal do Rogério Zaid. Aguardo vocês no canal, tá bom? A gente ia fazer pelo podcast, só que eu decidi fazer por aqui, porque depois eu vou colocar o vídeo lá, tá bom? Como a minha esposa não vai conseguir fazer comigo hoje a programação, eu falei assim, então eu vou fazer no meu programa, no meu canal, na realidade, e depois a gente faz, o meu filho coloca a gravação. Vamos lá. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo para mais um dia de programação, né? Segunda-feira, hoje temos Rosh Hashanah. Vamos ter uma live especial às 18 horas, live de hoje muito importante, live sobre Macy's Way, a entrada do Macy's Way, né? O pessoal primicia, o pessoal oferta dizima também, entender o que é Rosh Hashanah de alguma forma. Vamos estar online às 18 horas e aqui às 20 horas aqui no MAIP em Guarulhos, nós teremos aí a festa de Rosh Hashanah. Vai ser um divisor de águas, estaremos aqui diretamente de Guarulhos, estaremos oficializando, né? Mais um dia, mais um ano novo na presença do Senhor, querendo no mover profético dos céus. Pessoal que está entrando aí, já vai compartilhando essa live, já vai disparando, vamos chegar. Hoje tem um sorteio, mas o sorteio aí tem que passar acima de 400 pessoas, hein? Vamos lá, pessoal. Sorteio de hoje é uma Bíblia. Vou abençoar. Na realidade, sorteio não. Vou ofertar uma Bíblia e vou ofertar R$100, mas tem que passar acima de 400 pessoas. Olha só, vou ofertar R$100 ainda. Aleluia. Tô querendo também. Então dispara aí, povo. Mas é lá no YouTube, tá? Sou Apóstolo Ana Rosa. Esse é o meu Insta também. Ó, mas tem que ser, no canal do YouTube, não é pelo TikTok, nem pelo Instagram. Tem que estar lá no canal do YouTube. E tem que ficar até o final, porque é um sisteminha que faz isso pra mim, tá bom? Então vamos lá. Você que tá entrando aí, tá sem som aqui, deixa eu colocar o louvor. Ah, tá sem. Aí, ó, que glória. Então vai disparando. Lembrando vocês que essa semana nós teremos aí uma Masterclass especial. A última parte, a terceira parte da Masterclass Ativação dos Dons, tá? Masterclass de Ativação dos Dons. Vai ser tremendo, extraordinário. Vai ser às 19 horas e vai ser um divisor de águas. Então você que ainda não... Paz, Adriana Loureiro, sumiu, hein, filha? Como que você tá? Então hoje não, dia 26 de setembro, nós teremos a Masterclass, tá? A Masterclass sobre ativação dos dons. Você que quer se movimentar nos dons, você que quer crescer nos dons, você que quer viver os dons, você precisa fazer essa Masterclass. Inclusive, você vai fazer a última, mas você vai adquirir a primeira e a segunda. É um valor simbólico, tem PDF, tem tudo isso, entendeu? Paz do Senhor, dom da palavra revelada, explica um pouco. Na Masterclass a gente explica tudo isso daí, tá bom? Então, você que pode, venha fazer parte, tá? Vai ser um divisor de águas. Tem que falar com a Andressa. Você tem um... Chama a Andressa aqui rapidinho. Vamos lá.
Vai ser uma Bíblia e R$ 100 de oferta, mas tem que chegar a mais de 400 pessoas no YouTube. Vem pro YouTube, Rogério Zaite, Rogério Zaite, Rogério Zaite, novamente, Rogério Zaite, lembrando de novo, Rogério Zaite, de novo, outra vez, Rogério Zaite. É só entrar no meu canal, tá? Só entrar no meu canal. Por gentileza. Fala com o pastor Antônio, que ele tá falando comigo aqui do horário do culto de casais, manda banner, manda tudo pra ele. Você tem o telefone dele? Então fala com ele lá que ele tá falando comigo agora aqui. Então assim, gente, no meu canal, tá? Hoje. Olha aí, paz, graças a Deus, bem, saudades desse ministério abençoado. Acompanhe-nos o podcast quando possível. Que benção, Adriana. Que benção. E é a sua mãe, né? A irmã Loureiro também tem a sua prima, acho, né? E tem a sua... Aqui ela atendeu ela. Saudade de vocês aí, hein? Vamos lá, pessoal. Dia 26, então, nós temos aí a Masterclass Ativando os Dons. Tem PDF, tá? Vai ter plataforma, você pode assistir na hora que você quiser também. E é um valor simbólico. Simbólico mesmo, queridos. Porque, olha só, é um trabalho para fazer esses PDF. Porque esse daí, eu fiz teve uma outra pessoa que fez, é bênção, tá? Isso, a irmã Cida Loureiro, é verdade. A irmã Cida Loureiro, aquela atendeu ela, a irmã Cida, que bênção, né? E tem a Adriana e tem a outra também, né? Isso, a Andy, que bênção, filha. Eu lembro de tudo, o pessoal passa aqui, some e eu falo, cadê tu? Pastor é assim, né? Pastor não se esquece. Glória, admiro que você é um grande homem de Deus. Amém, irmão Eduardo, seja bem-vindo aí. Você que tá entrando, já vai compartilhando essa live. Olha aí, ó. Que bênção, que bênção. Então, é só falar com a Andresa. Quem quiser fazer parte da Masterclass, ativando os dons do Espírito Santo, DDD 11 910 720225. DDD 11 910 720225. Tá? Você vai falar... Vai ser bênção demais. Então já vai disparando aí. Paz Profeta Márcio, Daniela Rangel, você que é a primeira vez, digita aí, primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Live de hoje imperdível, memória está excelente. Tá sim, a memória. Olha que tem dia que a gente tá cansado, mas a memória é uma bênção. Desde novinho, Deus já bradou. Vamos lá, Gildete, Carol Nunes, eita glória, Fernanda de Souza, pessoal aqui, nós temos oração todas as madrugadas, né, meia-noite, nós estamos em oração. Você que quiser participar conosco no meu canal, Rogério Zaite, vem fazer parte das orações, tem sido uma bênção, tá? Tem sido algo sobrenatural, isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui das plataformas, tá? Para chamar vocês pro canal. Daniela, beijo, primeira vez Jaboticabal, São Paulo, Wellington Santos, primeira vez ABC, sejam todos bem-vindos, tá? Você que tá aí também, pastor, posso te mandar uma mensagem no PV? Pode. Railda, Paixão, benção. SBC? Mas é ABC, né? Se eu não estiver enganado. O São Bernardo também faz parte. Paz, pastor, tudo bem? Uma pergunta, eu escuto a voz de Deus audível pela manhã, ao acordar, após uma revelação da madrugada, mas durante o dia, em ministrações, fica raro. Isso aí tá ligado muito à sua questão do ciclo circadiano. De manhã tá ligado a algo muito tremendo. Paz, Bispa! Cadê a Bispa Roberta? Tá aí, manda um abraço aí pra todo mundo, se as mulheradas estiver aí no salão. Tive um sonho contigo e com o Mateus, aleluia. Não sei se a pastora contou. Aleluia, depois dá um toque aí. Pastor, como faço para ter atendimento online com o senhor? Maria das Graças, para ter atendimento online comigo, ou com a pastora Keira, que é uma bênção também, extraordinária, uma bênção, minha esposa é uma bênção, você vai entrar no DDD 011 910 720225. DDD 011 910 720225. Olha aí, a Naísa Bel Pinheiro, Mariporã Josélia, minha primeira vez na sua live. Que bênção, pastor Cícero. Mas vocês que estão aqui, que são a primeira vez, vai lá pro canal do YouTube, Rogério Zaite. Porque lá hoje nós vamos estar ofertando uma Bíblia e vamos estar ofertando R$100. Porque era para mim ter feito isso sexta-feira, não deu, eu vou fazer hoje, já fiz com uma parte do livro, né? Já tivemos uma ganhadora do livro, mas hoje eu vou estar ofertando. Pastor Elizabeth, Deus abençoe. Francisco Mendes, tá bom?
Mas é coisa boa, hein, Roberta? Pastora Roberta, fique em paz. Então vamos lá, compartilha aí essa live com o máximo de pessoas que você puder. Já estamos ao vivo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Pastor, sonhei. Presença desci do teto no meu quarto, mas não vou falar de sonhos agora, tá, gente? Que senão muda o foco, tá bom? Assunto hoje é outro. Vamos focar no assunto aqui, que senão... hoje eu vou ver se eu pego um tempinho depois à noite. Prometo pra vocês que à noite eu vou lá no grupo, tá? E vou começar a pontuar vários sonhos que estão lá. Porque é o horário que eu tô mais tranquilo. Então eu gosto de fazer isso com Pastor Eliana. Que bênção. Tivemos um seminário agora, inclusive vai ser retirado do YouTube, interpretação de sonhos. Foi extraordinário, mas mês que vem agora, dia 11 de outubro, teremos um outro seminário na Pastora Eliana sobre Yeshua, o maior rabino de todos os tempos. Você que é de São Paulo, vem conhecer a gente. Lá é vagas limitadas também, mas você pode estar lá com a gente. É gratuito também. A Pastora Eliana é das nossas também. Ela faz gratuito, abençoa. Ela tem um coração maravilhoso, queridos. Tá? Um coração abençoador. É uma mulher generosa da parte do Senhor. É bênção demais, entendeu? Bênção demais. Então, é algo muito precioso aí. Glórias a Deus. Lembrando você também, ó, amém, eu quero a Bíblia, é isso aí, ó. Como participar do grupo? Qual grupo, Carol Nunes? Qual grupo? Fala com a Andresa, tá no fixado aí no YouTube, tá? Lembrando vocês que dia 18 de outubro, tá? Nós teremos um seminário em Guarulhos presencial. Ele é gratuito e presencial. É um Shabat, é um sábado, dia inteiro, das 8 da manhã até as 20 da noite, mas com períodos de intervalo, tem todo um contexto aí. E é extraordinário. Vamos falar sobre o poder da transformação, tratando com a raiz da iniquidade. Olha, muitos pastores já fizeram esse seminário e eles falaram assim, pastor, o que eu aprendi hoje aqui é extraordinário, irmã Pri Santana. Extraordinário. E é um seminário em Guarulhos gratuito e presencial. É um momento para a gente estar junto, para a gente conversar um pouco, para a gente ministrar na tua vida, para a gente orar, imparticionar. É um momento extraordinário de você aprender a uma nuvem de glória, a uma unção. E olha, é gratuito. Não tem desculpa, né? Ai, pastor, mas eu moro em outro estado. Tem gente que está vindo de outro estado para cá. Eu moro em outra cidade. Tem gente que está vindo de outra cidade. Queridos, quem tem sede, corre atrás. Essa é a verdade, tá? Quando você queria ir para shows da vida, o que você fazia? Você não estava nem aí. Você gastava uma fortuna e ia. Agora a gente está fazendo gratuito e para abençoar você. Então é algo extraordinário, mas são vagas limitadas. Vagas limitadas, tá? São vagas limitadas. Então aproveita o tempo da visitação, aproveita porque nós estamos fazendo muitos seminários, são vários seminários, na qual o Senhor tem nos outorgado, nos entregado nesse tempo. E eu quero ser canal de bênção para a tua vida, eu quero ser um canal de bênção para a tua história. Amém, gente? Aí você vai entrar em contato. Cada tema nesse canal. Eu não entendi o kkkk. Tia Cleusa, Deus abençoe, tia bênção. Elvira Leiros, você tem algum material sobre narcisismo? Não tem ainda, né? Vou fazer ainda alguma coisa sobre isso. Pastora Kelly Macedo, Deus abençoe, shalom. Ó, vocês que estão aqui nas outras plataformas, já vamos iniciar já, vem pro YouTube agora, tá? Daqui a pouco eu tô saindo aqui do Instagram. O YouTube hoje eu vou ofertar uma Bíblia e vou ofertar R$100 para abençoar. É algo pessoal meu, eu que quero fazer essas ofertas, tá bom? Mas eu vou ofertar, mas tem mais de 400 pessoas no YouTube. Então, pessoal, vamos lá, vamos disparando. Você que tá aqui, vai lá pro canal do YouTube, Rogério Zait. É o meu nome, gente, Rogério Zait. Vai no YouTube, coloca lá, Rogério Zait. Abra sua Bíblia comigo, pra gente começar. Eu vou estar orando, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3 e 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 11. E ó, a Bíblia é top, hein? É uma Bíblia chamada... olha só que linda a Bíblia, ó.
Só pra vocês verem aqui, ó. Nova, tá, gente? Não tem nada de usado, não, pelo amor de Deus, tá? Peshitta. Linda essa Bíblia. Linda. Ó. Ai, cheiro de novo é coisa boa, né? Bíblia Peshitta. Glórias a Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem ao Eterno, que não conhecem ao Senhor. Tá? Esse texto é tremendo, né? É maravilhoso esse texto porque ele é um texto que está falando de algumas coisas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21 também diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Olha só, prostituição, impureza, lascívia. Já está ligado à genética de Asmodeus, tá? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, heresias, invejas, homicídios, bebediz. Bebediz também está ligado a Asmodeus. Glutonarias, muitas vezes também está ligado a Asmodeus. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Eterno. O reino de Deus. Amém, Senhor. Amém, eu creio. Glórias a Deus. Então você que está entrando, seja muito bem-vindo, tá? Vem para cá, vem para o canal do YouTube, nós estamos ao vivo no YouTube, Rogério Zaite, já vai disparando lá, palavra de Deus é tudo, isso, nós estamos ao vivo. Quando a gente fala de genética, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve experiência com anjo caído? De ver um anjo caído ou de uma entidade te visitar? Digita aí, vamos participar aqui, vamos interagir. Quem aqui já teve uma experiência com entidades? Tá? Quem aqui já teve experiência de ver uma entidade, expulsar uma entidade? Porque olha só, isso aqui a gente ensina, né? Espírito imundo é uma coisa, espírito maligno é outra. Espírito maligno é principado, potestade, são anjos caídos. Mas quem já teve essa experiência de expulsar um demônio, de ver, de querer te tocar, ou de te tocar, e você fala assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Quem já teve esse nível de experiência? Isso, vai digitando, eu já tive. Tem muitas pessoas que já tiveram esses níveis de experiência. E não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? São pessoas que carregam algo da parte do Senhor, pessoas que foram marcadas pela promessa e muitas vezes o inimigo também quer tocar. Essa é a grande verdade. Tá? E isso, na paralisia do sono também, isso acontece, é uma batalha espiritual muito grande, a paralisia do sono, né? Quantas vezes eu não fui também abordado por entidades que querem nos tocar no emocional, no sentimental, no sexual, no corporal, no físico, no conjugal, na mente, nas emoções, entidades que querem nos aflitar, entende? Então é algo espiritual, nós precisamos discernir algumas coisas, tá? E a entidade, eu tenho um livro que se chama Autoridade sobre os Demônios. Não está aqui porque a gráfica não conseguiu ainda mandar, porque teve um problema com um senhor lá que teve, como que chama? Ataque cardíaco. Olha só, tem que orar por ele. Mas existe uma batalha, né? Existe uma guerra espiritual, e esse livro eu falo sobre isso, eu falo do fenotipo de algumas entidades. Por exemplo, tem entidade que ela tem o fenotipo de animal, tem entidade que tem o fenotipo híbrido, às vezes a entidade tem rosto de homem, mas corpo de cavalo, corpo de tartaruga, corpo de jacaré, corpo de serpente, depende. As pessoas já viram entidades nos seus diversos fenotipos. Tem entidade que muitas vezes, no fenotipo de um ser humano, de uma pessoa, mas a entidade pega o fenotipo daquela pessoa e pode ser tanto o espírito imundo quanto o espírito maligno, tá? A Bíblia diz que, se possível for Satã, ele se disfarçaria de anjo de luz para enganar os santos. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Deixa eu pegar o texto, porque aí as pessoas, né, depois podem de anjo de luz, para enganar os santos.
isso é um versículo bíblico, eu acho interessante, porque existem anjos disfarçados. Pastor, tem demônios disfarçados? Tem vários, mas também tem anjos disfarçados. Os deuses da antiguidade são anjos disfarçados, tá? Anjos caídos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Ra-Satã, Satanás, o adversário, Ra-Satã em hebraico, que significa o adversário, se disfarça em anjo de luz. Se disfarça. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura nesse anjo. Então, ele se transfigura nesse fenotipo justamente para poder tocar na vida das pessoas. E quando eu falo que tem pessoas que têm uma genética caída, é porque houve duas hibridizações. Houve duas. Tá? Houve duas hibridizações na história da humanidade, hibridizações maiores, que a gente fala. Houve duas hibridizações e haverá, na realidade, mais outras. Porém, já estamos no desfecho final. Mas duas hibridizações, uma em Gênesis 3, outra em Gênesis 6. Essas mudanças, na verdade, hibridizações que eu falo é a mudança, a mutação genética. Gênesis 3, pós o pecado, houve sim uma mutação genética. Até porque a sentença que Deus dá para Adão, porque Deus ali sentencia, olha só, a terra, são 4 sentenças primordiais. Isso aqui ensino, é código de Gênesis, tá? Mas Deus dá sentença para Eva, Deus dá sentença para Adão, Deus dá sentença para o ser que estava no jardim do Éden, o ser serpentário, tá? Reptiliano. Deus dá uma sentença para a terra. São 4 tipos de sentença. E aí começa a haver uma mutação. Após isso, há uma mudança. Depois, Gênesis 6, vem uma outra mudança. Começa a se ter outros tipos de mudança genética. E é complicado, porque Gênesis 6, ele é o ápice da mudança genética. No entanto, que quando você pega as Bíblias, principalmente as antigas, vai falar a corrupção do gênero, mas é genética. A corrupção da genética humana. Por que você acha que Deus teve que limitar o tempo de vida da humanidade de quase 1000 anos para 120 anos? Porque começou a ter hibridização, manipulação genética. E olha, eu lamento dizer, mas isso está acontecendo de novo nos nossos dias. Eu vou inaugurar um canal agora. Eu só estou vendo a data de inauguração, que nós vamos falar sobre, vai ser Apocalipse Desvendado. E que eu vou falar muito desses conteúdos, que são conteúdos que não é todo mundo que quer entender, mas a gente vai falar de genética, de IA, de tecnologia. Eu vou ensinar, porque a maioria aí faz takes, curtas, eu também vou fazer, mas eu vou fazer ensinos. Eu quero ensinar você de algumas coisas que muitas vezes não é ensinado. As igrejas não ensinam, elas não compartilham determinados conhecimentos, até porque a irmãzinha do coque, às vezes, ela quer ficar no girocóptero da alegria dela. E não tem nada de problemático nisso. Entende? Não tem nada de problemático nisso. Agora, a questão é, a gente precisa entender também o que está acontecendo no mundo, se situar nele, para a gente poder interagir naquilo que Deus quer que nós interajamos. Então, é necessário isso. A gente precisa discernir algumas coisas. Tá? Então, quando eu falo de genética de um principado, de um celestial da maldade, eu estou falando de algo que aconteceu desde os primórdios, E isso foi passando para a humanidade. Se você vê Gênesis 6, diz lá que os Néfilins, os gigantes, foram gerados, filhos de Deus e pelas filhas dos homens. Então são 2 classes aqui. Filhas dos homens, classe de Adão. Filhos de Deus é uma classe angelical, chamada em língua hebraica de Bnei Elohim. E aí não adianta, se você não entender um pouco de hebraico, se você não entender um pouco de classificação, hierarquia angelical, você não vai conseguir discernir algumas coisas que estão na Bíblia. Não tem como você discernir o escrito sagrado se não entender um pouco de hebraico e, nesse contexto, questões angelicais.
Mas filhos de Deus é classe angelical chamada de Bnei Elohim, são 10 classes. Se relacionaram, se adequaram sexualmente, pouco importa, mas aconteceu algo ali e que elas geraram os Néfilins, os heróis daqueles dias, seres que a gente chama de mitológicos. E olha, tem vários na Bíblia, Lilith, Sátiro, a Bíblia vai falar de Belmot, a Bíblia também fala sobre Leviatã, tem vários seres na Bíblia que estão ligados à mitologia. Só que as pessoas elas leem a Bíblia mais na mente religiosa ou teológica, mas elas não leem a Bíblia dentro da sua questão literal, e isso aí se perde muita coisa. Então lá em Gênesis 6 começou já uma manipulação, e ali olha só, gerou seres, esses seres, eles são gerados. A Bíblia, a partir de então, vai falar sobre o dilúvio. Deus manda dilúvio sobre a terra. O dilúvio, para quem não sabe, é um mikver universal. O dilúvio foi universal. O que é um mikver? Uma tevilá. Uma tevilá é um batismo, é uma imersão, uma purificação. Deus tem que purificar a terra. Do que, pastor? Da genética. O que Deus fez? Deus manda o dilúvio para purificar a terra da genética caída, da genética corrompida daqueles dias. Por quê? Porque esses seres de Gênesis 6, os filhos de Deus, Bnei Elohim, eles descem e aí eles se afeiçoam pelas filhas dos homens e aí, a partir de então, vão suscitar uma descendência híbrida com 2 tipos de genética. Aí você vai falar assim, mas não existe genética de anjo. Mas quem disse para você? Porque você tem uma genética terrestre, você acha que não existe uma genética celestial? É aí que você se engana. Paulo vai dizer isso. Paulo vai falar corpos terrestres, não é isso? Não, eu tenho que ler esse texto, porque senão os crentosauros daqui a pouco começam a me perturbar aqui. Não, mas tá isso na Bíblia, vamos mostrar para você na Bíblia. Vamos falar aqui. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 40 a 52. Eu preciso que você leia a Bíblia. Enquanto você está lendo, vai disparando, vai compartilhando essa live aí. Você que está aqui no Instagram, no TikTok, vem pro YouTube. Em 10 minutos eu tô saindo do Instagram, do TikTok. Vocês vão perder, porque hoje eu tô fazendo uma oferta de uma Bíblia lá no YouTube, Rogério Zaid. Meu canal é Rogério Zaid. Entra lá, tá bom? Olha, pessoal, isso tá no livro de Enoque, é verdade. Está mesmo. Eu tô sentindo um calor hoje, gente. Também tá 26, ó. Meu Deus, Moisés. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Hoje eu tô na unção aqui, hein? Os crentossauro, pastora Kelly. Não liga não, fala assim, gente, mas eu amo vocês, tá bom? Eu amo as pessoas, tá? A gente brinca assim, mas para descontrair, mas não há intuito nosso, pelo contrário, nosso intuito aqui é sempre de ajudar, de abençoar, de cooperar para o reino de Deus. Agora, é óbvio que tem coisas que a gente precisa também, a Edna, a gente precisa também mudar, melhorar, faz parte da vida, tá bom? Quando eu falo dos crentossauro é porque é aquelas pessoas que têm aquela mentalidade fechada, né? Elas acham que é só aquilo e não muda, e é aquilo. E tem um monte de coisa que se a gente for falar assim, parece heresia, mas não é heresia. Por quê? Porque está na Bíblia. Só que as pessoas leem a Bíblia e elas não sabem interpretar. E aí eu estou aqui para ajudar nessa interpretação, tá? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, há essa modificação, essa manipulação. Deus tem que mandar o dilúvio para purificar a terra do quê? Da manipulação genética, da questão da hibridização genética. Então Deus purifica a terra geneticamente. Só que você vai ver algo nesse cenário. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40 a 52. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Pronto. Então existem outros corpos? É claro que existe. Pastor, então existe vidas em outros planetas? É claro que existe, queridos. O problema é que você quer ver lá alguém igual a você. Entende? E olha, a frequência desses seres é diferente da nossa, porque são corpos celestes. Tem coisas que você consegue ver a olho nu, tem coisas que não. E esses seres, eles são seres que vibram, eles são tão rápidos. O que é vibrar? É que eles são tão rápidos que eles vibram que você não, o seu olho, a sua frequência ocular, ela não consegue captar essa velocidade desses seres, a não ser que eles diminuam isso e se revelem para você. Isso acontece também. Então, primeira coisa aqui, refutável.
Há corpos celestes, não somente corpos terrestres. Você tem um corpo terrestre, mas alguns têm corpos celestes. E tem uns que teve corpos celestes com corpos terrestres. Houve uma hibridização. Sendo a beleza dos corpos celestes diferente da beleza dos corpos terrestres. O Sol tem uma espécie de esplendor, enquanto a Lua e as estrelas têm outra espécie. Olha o que Paulo Shaul Rachali está dizendo. E as estrelas diferem uma das outras em beleza ou em brilho. Olha só, cada estrela tem o seu brilho, cada estrela tem a sua beleza. De igual modo será a ressurreição dos mortos. Opa, ele já entrou aqui em nível de ressurreição. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Ou seja, receberemos corpos imortais quando ele voltar. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Por quê? São corpos corrompidos, geneticamente. Pastor, hoje temos mutação genética? Temos, e muito. Ninguém aqui escapa, ninguém, nem o que é chamado aí pelos povos de Santo Graal. Sabe o que é Santo Graal? Sangue puro. Santo Graal, né? Eles falam que é o sangue puro. Você já viu aqueles cavalos lindos, que eles falam assim, isso aí é sangue puro. O que é um cavalo sangue puro? É um cavalo que, na realidade, ele é um animal que não tem misturação. E ele é muito caro, né? Ele é muito caro. Ele é o sangue grau, o sangue puro. Não teve misturação. Hoje tem muita misturação genética. Hoje nós estamos corrompidos geneticamente. Tá? Fomos corrompidos. Aliás, os judeus, eles sofreram muito com o que foi feito inclusive por Hitler, porque Hitler fez bizarrices genéticas com os judeus. Oi? Lógico que pode. Não. Entende? Ele fez muita coisa que não deveria fazer nessa área. Massacraram o povo de Deus também. Então é algo muito terrível por causa de edição genética. Hitler, o bigodão, conhece o bigode? Ele queria fazer, sabe o quê? A raça ariana. O que é a raça ariana? É uma raça editada geneticamente. Editada, isso é terrível. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Olha o que diz. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, estarão cheios de força. Opa! Isso aqui é tremendo, queridos. Eu estou te mostrando o que está na Bíblia, que você lê e você não entende. O nosso corpo ele vai ter uma força excomunal. Muito provável vai ter a força de Sansão. Dizem os sábios judeus que a força de Sansão era a força de 1000 homens. Shimshon, o pequeno luminar, ele tinha a força de 1000 homens. Ele tinha super força na Bíblia. Olha o que diz o texto. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Não é verdade? Terráqueos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Ou seja, mudou a fisiologia. De corpo terreno para corpo espiritual. Mas é interessante, porque é um corpo espiritual, mas que vai dar para ver. Interessante, né? As escrituras nos dizem que o primeiro Adão, o primeiro homem, recebeu um corpo humano natural, mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Nós temos primeiramente esses corpos humanos e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. O primeiro homem foi feito de pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Meu Deus do céu, olha o que o texto está dizendo. Você não vai ficar mais com essa carcassinha que você tem não, servo. Sabe esse corpite que a gente tem, que já tá com barriguinha, a gente tá ficando... a gente não, tá repreendido. Mas vai ficando careca, as irmãzinhas, quando levanta o braço assim, as pelanquinhas, os pés de galinha, isso aí tudo vai sair. Não vai ter mais isso, irmã. Sabe, as rugas, não vai ter nada disso, isso vai mudar, a sua fisiologia vai ser outra. É uma outra fisiologia, é uma outra genética. Isso aqui é interessante. Olha o que ele diz. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Tal como um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia, olha só, tal qual um de nós, quem é um de nós? Yeshua HaMashiach, ele tem o corpo dos celestiais.
ele tem um corpo celestial. Olha o que diz o texto: humanos hoje têm corpos terrestres, mas um dia essa genética corrompida, que se corrompeu desde Gênesis 3, ela será mudada para corpos, escuta só que coisa tremenda, celestiais. É o que o texto está dizendo. Tal como um de nós que tem agora um corpo igual ao de Adão, mas assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Meu Deus, um corpo terreno feito de carne ou sangue não pode herdar o reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. E eis que lhes estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. São 7, Shevá, a Shevá, que é a Shevá HaShoferim, a 7ª trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta e todos os que já morreram ressuscitarão repentinamente primeiro, com corpos que jamais morrerão, e todos nós que estivermos vivos receberemos um corpo ressuscitado. Cadê os crentes aqui, pelo amor de Deus? Você lê o texto, mas você não entende. Agora esfriou de vez, gente. Pronto, deixa eu diminuir aqui. Isso é a Bíblia, queridos, não sou eu. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu não sou achólogo, não fiz faculdade de axiologia. Eu estou aqui para mostrar para você o que a Bíblia diz aqui, a gente lê, a gente não entende. Hoje os nossos corpos, eles são corrompidos, tá? O que é a genética? A genética é o estudo da nossa hereditariedade, ou seja, da nossa herança. Nós somos seres DNAticos. O que é o DNA? É um conjunto... Eu vou falar... Não vou falar tecnicamente, eu vou falar para você entender. O DNA contém informações dos seus ancestrais, dos seus passados, tudo isso dentro de você. E quando a gente fala de genética, ela estuda essa hereditariedade, ela estuda as questões da sua herança, dos seus ancestrais. E a genética, ela pode mudar, ela pode ser corrompida. E é interessante porque em Gênesis 6, Deus manda o dilúvio. Não é isso? Pega água pro pai, filho. Deus manda o dilúvio, mas você vai ver que lá na frente os gigantes aparecem de novo. E olha só, qual é a vertente? A vertente é genética. A genética passou. A genética passou. Entende? Queridos, ó, eu tô saindo daqui, tá? Eu tô indo pro YouTube, eu já tô no YouTube. Vocês que estão aqui, vêm pro YouTube. Rogério Zaid, é o meu nome aí. É só entrar lá, porque hoje tem oferta. Vou ofertar a Bíblia para quem estiver lá, tá bom? Tem questão de epigenética, Paty. Vem pro YouTube. Vem pro YouTube. Tchau. Vamos lá, pessoal. Eu tenho que fazer isso aí que o pessoal a gente fala e o pessoal às vezes não dá ouvido, né? Então, hoje, a nossa genética, ela está sendo manipulada. Estamos sendo manipulados geneticamente. Os nossos genes, olha só, a nossa questão epigenética. Hoje, a ciência moderna, ela descobriu que é possível você detectar uma doença a nível epigenético, uma propensão para ter um câncer, uma propensão para ter uma diabetes, uma propensão para ter determinada doença. Isso é maravilhoso, porque é uma maneira preventiva. Isso é algo tremendo. Agora, entretanto, existe também uma questão hereditária. Existe também uma questão aí genética, que a pessoa ela recebe, isso passa. E ó, uma das coisas que ativa a genética do mal nas pessoas, tá? Uma das coisas que ativa a genética do mal nas pessoas, fecha lá, papai, é a iniquidade. A iniquidade, ela tem ativado a genética do mal na vida de muitas pessoas. Quando pessoas elas começam a pecar e cometem pecados a nível de transgressão, principalmente a abominação, pecados de abominação, ativam diretamente a genética do mal nas pessoas, tá? Pecados, vou repetir, pecados de abominação são os maiores ativadores da genética do mal nas pessoas, da genética do mal. Então, hoje,
existe manipulação genética. E essa genética, ela está sendo inserida nos corpos terrestres, nos corpos fisiológicos. De que forma? Claro, eles encontraram uma maneira de mutacionar a humanidade, de uma maneira de manipular a genética, porque os seres caídos, queridos, eles querem afrontar o Criador. Pensa que Deus fez a sua criação e a raiva deles é essa, porque nós somos criaturas de Deus, não somente isso, mas filhos de Deus. Então eles querem afrontar essa ordem criacional, eles querem afrontar o que Deus fez. Então é muito importante isso, amém? Pessoal que tá aí, ó, vai disparando aí, mais de 400 pessoas aqui na live. Eu vou ofertar a Bíblia e vou ofertar também R$100, tá bom? Então vamos lá, genética, estudo da sua hereditariedade. A sua genética, ela é ativada para o bem ou para o mal, tá? Ela pode ser unilateral para o bem, ela pode ser unilateral para o mal. Ela às vezes pode ser bilateral. E ó, genética bilateral, o que é a genética bilateral? Tá lá, queridos. Meu Deus. Posso falar ou não posso? Vocês estão dispostos? Eu posso falar? Quem me permite falar e me autoriza, digita aí, eu autorizo, pastor. Vocês me autorizam a falar? Me autorizam a falar ou não autorizo? Digita aí, eu autorizo o pastor falar. Eu vou falar para vocês aqui. Existe a genética unilateral, existe a genética bilateral. Vou repetir. Genética unilateral, genética bilateral. Deixa eu até colocar aqui genética, nem tinha colocado isso. Queridos, às vezes eu estou dando aula, o Espírito Santo vai falando comigo. Filho, fala isso aqui, fala isso aqui. E eu vou falando, queridos. Tá? O que é a genética unilateral? É aquela genética ou que é do bem ou que é do mal. Tem gente na Bíblia, você vai ver isso, os filhos de Belial, tá? Tem vários textos bíblicos que vão falar sobre os filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Filhos na realidade, de um principado, tá na Bíblia, tá? Por exemplo, existe uma tribo de Israel que ela está muito ligada aos filhos de Belial, você sabia disso? A tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei da história de Israel. Você vai ver que os filhos de Belial, eles estão muito ligados a isso. E ó, pasmem, mas por 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz que os filhos do sacerdote Eli, que tinha uma genética diferenciada, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Mas é porque era má conduta, queridos. Má conduta, a gente sabe, qualquer um pode ter. Mas tem gente que é mal na sua natureza, tá? O texto diz lá, era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era de oferecer sacrifício ao Deus da maneira certa. Então, eles eram filhos de Belial. 1 Samuel 10, 27 também, mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Você vai ver também em Juízes, capítulo 17, capítulo 18, falando que a tribo de Benjamim estava ligada aos filhos de Belial. Então, filhos de Belial são os filhos dos indignos, dos perversos e dos malignos. Tem pessoas que têm genética do mal, genética dos caídos, e tem mesmo. Tá? Por causa de vários fatores que eu vou falar aqui, que inclusive muitos deles estão por trás disso, tá? Hoje, quando eu falo que os anjos caídos, eles que ensinaram um monte de coisa para a humanidade, queridos, vamos lá, você acha que Deus ensinou ser humano a fazer bomba atômica? Sabe que Deus ensinou ser humano a praticar o ocultismo? Com todo respeito, isso não é da ordem de ensino do Criador, educacional do Criador. Deus não fez isso. Quem fez isso foi os seres caídos. Eles que, para afrontar o Criador, ensinaram um monte de coisa errada para a humanidade. Agora, eles estão fazendo isso o tempo todo. Eles estão desafiando o Criador. E essa genética, tá? Isso, pessoas que não se arrependem. E aí, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui novamente, porque eu preciso fundamentar. Qualquer dia eu falo desse assunto também. De repente a gente pode fazer uma masterclass longa para falar sobre isso. Gálatas, eu quero que vocês abram a Bíblia, que eu acho que é um assunto assim, que tem... Coloca aí na tela, Gálatas capítulo 5. Meu filho vai colocar na tela também. Carta à Igreja da Galáxia. Literalmente, né? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Aqui vai falar da genética
unilateral ou bilateral. Aqui está falando de genética, queridos, divina em nós ou genética caída em nós. Entende? Deus não fez o ser humano para ter genética caída. É isso que vocês têm que entender. Mas em Gênesis 3, em Gênesis 6, essa genética passa a ser caída. E vai entrar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Você leu a vida toda isso, mas você não teve esse entendimento. Versículo, tá pedindo ali para você depois, coloca não. Gálatas 5, versículo 18. Vamos lá, compartilha aí, pessoal. Quero aprender a fazer um mapa profético. O pastor ensina aprender a fazer um mapa profético? Não. A gente faz o mapa profético, é diferente, tá? Aqui tá chovendo, teve que adiantar. É verdade, tá chovendo muito aqui também, viu? Bastante. Ó a foto da minha digníssima aqui, eu e ela abraçadinhos, ó, só love, I love you, baby. Olha o que diz o texto sagrado. Olha o que diz a palavra, olha só. Eu gosto de ler porque aí não fica meras palavras. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas olha o que diz agora. Porque as obras da carne são. Todos nós aprendemos que obras da carne é obras da natureza caída. É o que diz. O que todos os teólogos pregam, a natureza pecaminosa. E o que é a natureza pecaminosa? Natureza caída. E quem é os caídos? São seres angelicais do mal. Entende isso? É que eles falam, mas nem eles sabem o que é isso. Eles sabem que é uma... Ah, porque em Gênesis 3... Tá, mas Gênesis 3, o que tem em Gênesis 3? Ah, Gênesis 3 tem uma mutação. E gravíssima, inclusive. E vai gerar o quê? Em língua hebraica, novamente, para você entender, você tem que entender hebraico. Em língua hebraica, obras da carne é chamada de Yetzer Hará. E o que é aí Yetzer Hará? Yetzer Hará, na realidade, é o que a gente chama de inclinação para o mal. Ou seja, depois da mutação genética, o ser humano ele passa a ter uma inclinação para o mal. A pessoa, ela começa a mutacionar de tal forma que ela começa a ter comportamentos que ela não tinha antes, porque há uma mudança genética, há uma mudança no seu gene. Você sabia disso? Você sabia que também, como eu disse, isso pode ser, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é que nós começamos a ter uma mudança genética para o bem. Aí é chamado de Yetzer Hatov. E o que é Yetzer Hatov? Fruto do Espírito. Tá, mas quais são as obras da carne? Quais são as obras da carne? Tá aí é o texto. Você tirou, Moisés? Não, vou ler ainda. O que é a Yetzer Hará? Yetzer Hará, inclinação para o mal. Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Mas olha o que diz, porque as obras da carne são manifestas. As 4 primeiras está ligada a Asmodeus. As 4 primeiras está ligado à genética de Asmodeus. Essa natureza caída desses seres nas pessoas. Aí você fala assim, mas como que é? Você acha que Deus fez você com essas práticas? Você acha que foi Deus? Pode perceber, é uma luta pra gente orar, é uma luta pra gente jejuar, é uma luta pra gente perdoar às vezes, é uma luta pra gente ser uma pessoa boa nessa vida, é uma luta, porque é uma luta que está na tua genética, está dentro de você, está no seu gene. Essa é a grande verdade. Olha o que diz, porque vamos conjecturar, porque a genética caída dos seres caídos em nós são, ó, a de Asmodeus, adultério. Você acha que Deus ensinou alguém a adulterar? Fornicação. Você acha que Deus ensinou alguém a fornicar? Impureza. Você acha que Deus ensinou alguém a ser impuro? Lascívia. Você acha que Deus ensinou alguém a ter pensamentos libidinosos, pornográficos? Idolatria. Você acha que Deus, que diz na sua palavra, no livro do profeta Isaías, eu não divido a minha glória com ninguém, vai fazer as pessoas idolatrarem outros deuses, inclusive ele? Feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, cerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão? Porque isso aqui é prática dos seres caídos.
Versículo 21. Aí, isso é genética caída. Querido, você acha que Deus ensina alguém a adulterar e destruir uma família? Deus não é assim. Vamos lá, pessoal, compartilha aí, ó, já estamos quase a 300 pessoas, daqui a pouco a gente chega a 400. Dispara aí nas redes sociais. Vocês têm que dar like, hein? Se não dar like não vai resolver nada, hein? Dá like aí, dispara, vamos lá. Olha agora a genética divina em nós. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus e começamos a experimentar da obra da Ruach HaKodesh, do vento santo, do sopro santo em nós, é algo espiritual dentro de nós. Olha o que diz: mas a genética divina em nós é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Meu Deus. Contra essas coisas não há lei. Pratique a vontade. Quem aqui tem batalhas aqui? Fala pra mim, quem aqui quer fazer o bem, mas faz o mal? Tem lutas. Não, fala a verdade. Quantas vezes você quer perdoar alguém, mas você não consegue? Quantas vezes você quer fazer algo, mas você não consegue? Há uma guerra dentro de você. Perceba, a guerra é interna. Por que interna? Porque está ligado à sua genética. Por isso que quando nós entregamos a vida para Jesus, por que tem muita gente que não entregou ainda? Aleluia! Por que muita gente ainda não conseguiu desfrutar da genética divina? Porque ainda não se converteram de verdade, queridos. Tem muita gente dentro da igreja, mas que ainda não se converteu. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não se arrependeram da maneira da Bíblia, a maneira de Deus. Gente que está na igreja, mas nunca confessou pecado. Gente que está na igreja, mas nunca tratou de casamento. Gente que está na igreja, mas nunca se arrependeu de pecados financeiros. Gente que está na igreja, mas nunca se retratou na família das coisas erradas que fez. Quer dizer, a pessoa fez um monte de coisas agravantes, mas nunca tratou nada no mundo espiritual. Por isso que conversão, o que é conversão? A gente chama de chuvá, techuvá, mudança. Inclusive hoje, a partir das 18 horas, começa a Rosh Hashanah. Estaremos com uma live especial. Eu quero todos vocês nessa live. Porque eu vou te ensinar o portal do Made This Way, porque a partir de hoje, até o 10º dia desse mês que entra, Made This Way, vai ser os 10 dias temíveis. Começa 10 dias de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, para liberação de algo que vai ocorrer no dia 10 de This Way, que é os decretos de Deus. Deus vai fazer liberações de decretos no mundo espiritual. Isso é muito vivo, isso é muito real. Mas olha só, essa genética do mal... Pastor, vamos lá. Essa genética do mal, ela tem tocado na vida de muitas pessoas. Vamos lá, gente, dispara aí. O que você prefere, a genética do mal ou a genética do bem? A genética dos malignos ou a genética do eterno em você? Para perceber, ser humano, querido, quando é mal, é mal. E, pastor, como que eles estão mutacionando as pessoas? Eu posso falar como está sendo feita a mutação? Estão dispostos? Estão preparados para entender um pouquinho como essa mutação está ocorrendo? Vai haver uma mutação com desfecho final. Mas existe uma mudança. É como se eles estivessem preparando os nossos corpos para a mudança que eles querem estabelecer na humanidade. De seres híbridos, mudados biotecnologicamente falando. Mas olha só, eles estão hoje existem os seres transhumanos. Trans não é gênero, trans aqui é ir além, é ultrapassar os limites da humanidade. Eles estão querendo dar superpoderes para a humanidade. E como? Através de edição genética. Hoje tem raça de super soldados. Sabia disso? Existe uma raça hoje chamada de raça zumbi. Hoje está sendo feito diversos tipos de experimentos genéticos no mundo! No mundo! Estão manipulando as pessoas geneticamente. O transhumanismo está criando seres transgênicos. E isso é real. Por exemplo, tem 10 casos aí, no mínimo, né, de insanos de engenharia genética. Hoje tem as cabras-aranhas, queridos.
A seda da aranha tem milhões de usos. E a gente sabe disso, mas hoje eles estão fazendo agora uma mutação genética entre cabra e aranha. Olha só que coisa terrível. Hoje também tem o rato que canta. Não, você tá de brincadeira. É Ratatouille? Que é desenho animado? Não, mas tem o projeto do rato evoluído. Isso é real, tá? É o Evolved Mouse Project. É o projeto do rato evoluído. Rato que canta. Olha só. Você sabia que... Olha só. Ao verificar uma nova ninhada de ratos uma manhã, eles descobriram que um dos bebês, isso aqui é pesquisa científica, tá? Que um dos bebês estava cantando como um pássaro. Animados se concentraram nele e agora tem mais de 100 ratos que podem cantar. Isso aqui é pesquisa. Eles fizeram vários experimentos científicos. Super salmão. Hoje tem salmão híbrido, é o Aqua Advantage, chamado o Aqua Bond, que eles apelidam, é o super salmão. Teve 2 alterações genéticas. A primeira é um gene do salmão rei, que não é usado para alimentação tão amplamente, quanto o salmão do Atlântico. Então eles estão hibridizando. Isso aqui está aí, os Estados Unidos aprovou isso. Tá? Aí tem as bananas virais desde 2007. Pesquisadores na Índia criou uma cepa de bananas que inocula pessoas contra hepatite B. Olha só. Então agora tem bananas virais. A equipe também testou com sucesso em cenouras, alface, batatas, tabaco, alterados para levar a picada. Olha aí, bananas virais. Também tem porcos amigos do meio ambiente. A Enviropig. Olha, Enviropig. É um porco geneticamente modificado para absorver ácido fítico e que, por sua vez, reduz a quantidade de resíduos de fósforos produzidos pelos próprios animais. É um porco amigo do meio ambiente. Ele transforma, né, o ambiente. Interessante isso aqui. Tem ovos remédios agora. Um dia, isso aqui é real, hein? Eles querem curar o câncer fazendo as pessoas comer o remédio. Comer ovo. Claro que o ovo é um dos maiores alimentos nutritivos do mundo, tá? Ovo normal. Agora, ovos de galinhas que foram modificados com genes humanos. Queridos, a pesquisadora Ellen Sang desenvolveu galinhas infundidas com DNA humano que contém proteínas que podem combater câncer de pele. Olha que coisa linda, né? Mas isso tá mutacionando. Leite materno de vaca. Nossa! Leite, colocaram genes humanos, estão misturando tudo, gene humano com gene de animal. Olha o hibridismo de Gênesis 3:6. Olha só, repolho venenoso, o Androquitonus australis é um dos escorpiões mais perigosos do mundo. Em peso, seu veneno é tão tóxico quanto ao de uma mamba negra. E é terrível a mamba, hein? O que pode causar danos aos nossos tecidos, como hemorragia, para não mencionar a morte. O repolho, por outro lado, é um vegetal que faz parte de sopas e chucrutes. Olha só, em 2002, estamos em 2025, 23 anos atrás. Então você imagina o avanço científico que já existe sobre isso, mas que não é abordado. Pesquisadores da faculdade em Pequim, China, combinaram os dois e declararam o resultado seguro para o consumo humano. Olha só o que eles estão fazendo. Órgãos humanos em porcos, super soldados. Olha só, a hibridização, a genética. Eles estão mutacionando, eles estão mexendo, eles estão fazendo. Esses porcos, eles plantam árvores também. Ai, ai. Vocês percebem que ele tá tendo muita coisa. Não, mas você acha que não, eu sou... Pode perceber, a gente quer orar, mas não consegue, é uma luta. Se você não tiver determinação, é uma batalha espiritual muito, muito grande, né? Sim, a ideia sempre é boa, né? A ideia é assim, sempre é para bem da humanidade. Mas a gente sabe que isso pode trazer problemas, porque está mexendo naquilo que Deus falou para não mexer. Eles mesmos criaram um problema e eles querem trazer uma solução, mas não é uma solução. Eles querem mudar a genética humana. É diferente, entende? É diferente. Eles estão mutacionando os seres humanos. Eles estão mexendo com a genética humana. E essa genética humana, ela está decaindo. É por isso que Deus nos prometeu corpos transformados.
Porque ele sabe que esse corpo, ele já foi mutacionado. Mas olha só, olha aqui pra gente prosseguir. Deixa eu só pegar aqui, queridos, que eu tô com um monte de tela aberta aqui também. Olha só, hoje existem seres transgênicos, existem os transhumanos, hoje a água está sexualizando as pessoas, hoje a comida está sexualizando as pessoas, para mais ou para menos, depende. Hoje também tem vários fatores que estão acontecendo. Hoje tem, meu Deus, tem coisa que você passa no corpo que te sexualiza. E isso tem base científica, tá na internet, você pode pesquisar. Hoje tem água que você bebe, que a mulher, quando ela vai no banheiro e que toma anticoncepcional, aquele hormônio que é liberado pela mulher através da urina, isso passa na água. Mesmo com toda a filtragem que eles fazem, e a gente bebe isso, quer dizer, você está bebendo uma água hormonizada, e esse hormônio é feminino. Então essa água hormonizada no homem vai afeminar, na mulher vai hipersexualizar. É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Comida? No outro dia um médico falando, isso aqui é doutor, queridos. E a gente sabe disso, tem aditivos químicos hoje que eles estão sexualizando ou hipersexualizando as pessoas. Aditivos químicos, que é colocado e que ele tem hormônios, tem a comida que tem um hormônio natural, tem a comida que tem um hormônio processado. E isso está gerando problemas. Aí você fala para mim, ai pastor, tudo isso que está gerando, tá? Tudo isso que está gerando, essa genética aqui, ó, genética de Asmodeus, que está lá em Gálatas capítulo 5, as primeiras 4 palavras estão ligadas à questão sexual: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Hoje, tem muitas pessoas que estão corrompidas geneticamente, tá? E estão mesmo, eles corromperam as pessoas, estão corrompendo. Geralmente é tudo pro bem, né? Sempre é pro bem. Eu sei que é pro bem. É tudo pro bem, é o presentinho disfarçado, é o cavalinho de Troia para a humanidade. Entende? É o cavalinho de Troia. Só que isso vai dar problemas. Deixa eu falar para você, às vezes nós estamos buscando tecnologicamente aquilo que a gente tinha que buscar em Deus. Você sabe que o dom de curar, o dom de milagres, principalmente esses dons, ele vem para corrigir a genética humana? Você sabia disso? Que pode perceber, é o dom que corrige o quê, pastor? Genética. Esses dons corrigem a genética humana, que foram corrompidas. Quando o dom do Espírito Santo ele entra em ação, ele corrige essa genética e é algo sobrenatural. Agora vamos lá. Pastor, pessoas que têm essa genética corrompida por Asmodeus, que tem influência dessa genética corrompida na área sexual. Pode perceber, olha só. E aí, queridos, é a obra da cruz. É a transformação divina em você que vai mudar isso na tua história. Quando você realmente se converte e busca em Deus, isso é mudado em você. Mas olha só. Quem é Asmodeus? Para quem não sabe, Asmodeus é uma entidade ligada à sexualidade. Eu vou fazer ainda. Eu vou ver como que eu vou fazer, mas eu quero fazer uma série, tá? Sobre tronos. Eu vou falar sobre tronos. 12 tronos, tá? O fundamento, alguma coisa assim, autoridade sobre anjos caídos. Eu quero fazer ainda sobre 12 não, tem mais tronos, tá? Eu vou falar sobre tronos, desvendando, desmascarando anjos caídos. Cada anjo tem o seu trono, né? Anjo caído que eu tô falando, tá? E esses tronos desses seres aqui, desses seres malignos que a gente fala, perversos, do mal, eles estão tocando nas pessoas. Hoje tem muita gente que está marcada por esses seres porque são pessoas que não se posicionam. Então, vamos lá. Olha só, quem é Asmodeus? É uma entidade, é um principado, tá? Pessoal que quer fazer mapeamento é só falar com a Andresa, tá bom? Ó, secretária aí, vamos lá. Qual que é a genética de Asmodeus nas pessoas? Pode perceber, a pessoa tem uma genética. É o celestial da luxúria. Então provoca masoquismo, prostituição,
sodomia, fetichismo, sadismo, tudo que é ismo, nesse sentido. Queridos, provoca parafilias nas pessoas. Você acha que parafilia é uma coisa boa? E eu não posso ficar falando algumas coisas aqui, porque senão pode até o YouTube derrubar. Mas olha só, provoca muita coisa nessa área. É um celestial destruidor da área sexual. Ele é chamado também de pai dos jogos, do mistério da perversidade. É chamado de responsável pela morte de noivos. Sabia disso? Porque não quer deixar que o noivo se case para ter um casamento que vai ter uma procriação, que vai ter uma descendência poderosa na terra. Entende? É uma entidade, na realidade, que está muito ligada aos ciúmes patológico nos relacionamentos. Você conhece gente ciumenta? Você conhece casal que é ciumento? Que tem um relacionamento de ciúmes doentio, patológico? Entende? Então, essa área aqui, queridos, é uma área muito complicada, porque essa entidade, ela incentiva o desejo dos homens pelas mulheres de uma maneira profana. Está ligado ao que a gente chama de satiarize, de ninfetismo, as ninfas, os sátiros. É uma entidade que gera compulsividade sexual profana e doentia e demoníaca, inclusive. Então você pega homens aí que, se ele não tiver ato sexual com uma mulher todos os dias, de mulheres diferentes ou homens diferentes, quer dizer, a mulher tem relacionamento com homens diferentes, o homem com mulheres diferentes, a pessoa não tem saciedade. E uma coisa é certa, nada pode satisfazer a sua natureza caída, a sua genética caída. Enquanto você não buscar uma libertação dessa genética do mal em você, você não vai conseguir vencer. E existem métodos para isso, existe maneira bíblica para você, inclusive, fazer uma libertação genética. Inclusive, a gente tem clínica de libertação nessa área. Para destronar isso em você, é necessário. Agora, olha só, incentiva a prática do adultério. Queridos, hoje o que mais tem é casais adúlteros. Hoje as pessoas estão trocando de parceiro como troca de peça de roupa. As pessoas hoje, elas cometem adultério e acham normal. O adultério no Brasil antigamente era crime, hoje já não é mais crime. Ou seja, já não tem uma proteção mais nem governamental nessa área, porque agora tudo é lícito, tudo convém, segundo eles. E na realidade isso está crescendo de uma maneira abrupta, absurda. E as pessoas estão cometendo os mais diversos pecados sexuais que existem. Isso não é normal. Isso não é normal, queridos. Isso não é normal. Tem muita gente de Deus, mas que ainda não venceu isso aqui. Precisa passar pelo crivo da genética divina. Quem aqui já sofreu adultério? Vamos lá. Quem aqui já sofreu adultério? E quem aqui já praticou adultério? E a gente não está aqui para condenar, pelo contrário, estamos aqui para ajudar. Todos nós, lembrando, somos corrompidos, queridos. Essa corrupção, ela começa a ser transformada a partir do momento em que a gente verdadeiramente entrega a nossa vida ao Senhor e começa a mudar a nossa atitude. Mas não é da noite para o dia. Tem mudança que ela é imediata, tem mudança que ela é processual. Entende? Sim. O Heitor fez uma pergunta legal. Trabalha junto com Lilith? Trabalha. Diz, inclusive, os estudiosos que Lilith é a esposa de Asmodeus. Entende? Alguns dizem isso. Pouco importa, eu não estou preocupado se é esposa, se é marido, né? Então é uns negócios aqui que não dá para ficar. Mas olha só, você ser traído é uma coisa muito terrível, porque traz marcas. Você sabia que a traição ela é igual à dor do luto? Você sabia disso? Por quê? Porque é um sentimento de injustiça, de impotência, de rejeição e muitas vezes até de abandono, porque a pessoa trai, abandona a família, abandona o casamento, abandona os filhos. Isso é grotesco. Como diz o pessoal do mundo, virou a cabeça. A pessoa vira a cabeça, abandona tudo, queridos. Deus não faz isso. Isso não é Deus, isso é obra deles, dos malignos. Só que isso muitas vezes se fundiu já na natureza da pessoa. E eles têm maneiras para que isso venha. Eles têm maneiras para que isso aconteça. Eles têm maneiras para que isso ocorra. Tá? E eles têm mesmo. Então, olha só. Genética de Asmodeus. Estou falando aqui várias coisas. Várias coisas.
Incentiva relacionamentos antinaturais. Também. Incentiva. Tem relacionamentos que é antinatural, não é natural. Não é um relacionamento homem-mulher. São relacionamentos... Hoje, queridos, tem um monte de coisa profana, menagê. Tem uns negócios aí que... Tem hoje, inclusive tá aqui na pauta, Asmodeus influenciar os casais na troca de casais. Você acha que Deus... Ele fez uma família para ficar trocando de casar um com o outro? Olha que coisa absurda. Isso fere os princípios da palavra. Entende? Hoje, Asmodeus é uma entidade que influencia as pessoas na barganha sexual. Os jovens no namoro impuro. No namoro impuro. Hoje tem pessoas que têm namoro impuro. Tá namorando, mas o namoro é completamente torpe. O namoro é completamente impuro. Quem aqui já teve namoro impuro? Você quer ver? Meu ex estava corrompido totalmente. Olha aí, ó, fui traída há muitos anos. Eu já sofri adultério e já adulterei. Olha só. Corrompeu? Por quê? Por quê? Por quê? Vou te explicar. Quando nós somos corrompidos, nós corrompemos também. Por isso que no ato sexual, a troca de energização, a troca, inclusive, a transferência, inclusive, de espíritos que passam a agir, inclusive, na sexualidade e na genética das pessoas. Tem muitas pessoas que estão hoje sofrendo isso. 3 vezes as traições fora de outras. Olha aí o pessoal falando. Pastor, dentro das igrejas, ele ataca as cabeças... Geralmente liderança também ataca, Alex. E ataca demais, né? Você vê hoje. E vai atacar, Alex, por quê? Porque pastor é líder. Ele é o cabeça. Você acha o quê? Se atacar o pai ou a mãe, são os líderes. Destrói muitas vezes os liderados. Destrói a família, destrói os filhos. Então são entidades. Essa entidade vai agir diretamente, começando pelos cabeças. Isso é fato. E muito também na vida das crianças. É claro que crianças têm uma outra entidade aí. Entende? Uma outra entidade. Eu quero dar um curso gratuito. Gratuito. Eu vou me programar, não sei como que eu vou fazer isso. Mas não vai poder ser abertamente, tá? Que eu quero falar sobre tronos. Destronando tronos. Os portais dos anjos. Na verdade, eu vou criar um tema legal, mas não vou poder... Eu vou ver como que eu vou fazer. Depois a gente vê isso aí. Mas vamos lá. Influencia os casais na troca. Isso aí é swing. Hoje tem casal swingueiro. Eu já tratei muita gente que já foi nesses locais, queridos, de troca de casal. Olha que coisa absurda. Eu já peguei um caso de uma irmã que ela falou pra mim: pastor, meu marido quer que eu faça tal coisa. Meu marido quer que eu vá na casa de swing, senão ele vai separar de mim. Eu falei pra ela: minha filha, ele já tá separado de você há muito tempo. O coração dele já é torpe, contaminado, corrompido. Entende? O coração dele é corrompido. Essa entidade, ela influencia as pessoas na prática, inclusive da masturbação, na relação com parentela, olha só, na prostituição masculina ou feminina, na objetização da mulher. Hoje a mulher se tornou objeto. Se tornou fruta. Lembra na antiguidade, né, uns tempos atrás, a mulher tal, a mulher isso, a mulher aquilo, de fruta. Olha só, por que fruta? Porque dá o sentido do quê? De comer. Então, olha só, é algo muito terrível isso. É algo muito terrível. E a gente não pode, na realidade, perder esses entendimentos. Então essa entidade, ela toca direta... Isso mesmo, ó, tinha um reality show na Record que era a troca de casais. Na realidade, queridos, é um pecado sexual. É destruição sexual, tá? São coisas que essa entidade faz. E você já pode perceber em você. Essa questão, hoje tem gente que fala assim: pastor, eu não entendo como eu consegui cometer determinados pecados sexuais. Eu não consigo entender como que eu fiz tal pecado, eu cometi tal situação. Eu não consigo entender como eu realizei tal feito sexual até hoje, pastor. Até hoje. Inclusive,
Eu vou lançar um livro, já está pré-pronto, tá? 77 pecados sexuais que os casais não podem cometer. 77 pecados sexuais que os casais não podem cometer. Porque tem muito casal cometendo muito pecado nessa área aí, muita coisa que não deveria fazer, estão fazendo. E isso está corrompendo, isso está entristecendo, isso está, inclusive, entristecendo o Espírito Santo. E a gente tem que se comportar nessa área. Tá? Hoje tem práticas sexuais, queridos, práticas sexuais completamente torpes, principalmente o que a gente chama de taras sexuais e principalmente o que a gente chama de parafilias, que são perversões. Hoje, a ideia do inimigo é pervertizar a humanidade na área sexual, lembrando que, sempre que eu falo isso, sexo é uma coisa que abre portais dimensionais para esses seres. Então, quanto mais as pessoas se corrompem nessa área, mais o inimigo entra. Quanto mais as pessoas se corrompem nessa área, mais o inimigo trabalha. Então, a gente precisa discernir isso. Nós precisamos entender que o inimigo está à espreita. Tá? Hoje as igrejas pregam, e é verdade, Michele, que dentro de 4 paredes pode tudo. Então, um casal que é sadomasoquista não tem problema nenhum. E aí eu pergunto, o marido dá na cara da mulher, então não tem problema nenhum. Entende? Não, mas aqui é o casal. Ah, ela gosta também. Mas peraí, queridos. Passou dos limites morais, naturais. Então, estão misturando tudo, tá virando um negócio que não dá. Hoje os pastores, para acobertar determinados pecados sexuais no casamento, eles falam que pode tudo entre 4 paredes. Inclusive, nós temos uma são 4 aulas, uma masterclass sobre sexualidade para casais. Você pode depois estar falando com a Andressa aí, adquirindo sexualidade, que eu falo de sexo oral, sexo anal, menstrual, sexo de todos os aspectos, posições, tudo isso, queridos, porque tudo isso a gente pode discernir no Senhor, sem ser religioso, sem ser careta, mas sendo equilibrado e puro. Porque hoje as pessoas estão corrompidas nessa área e muitas delas, por causa dessa genética caída, pode perceber, as pessoas estão buscando muita coisa nessa área, as pessoas estão corrompidas nessa área e isso está corrompendo. Hoje o que tem de criança nascendo de pecado sexual, e olha só, eles encontraram um jeito das pessoas cometerem tantas coisas que isso está fazendo o quê? Gerando crianças. E essas crianças vão ser perseguidas na área sexual. Elas vão ter problemas. Quem aqui foi perseguido na área sexual? Digita aí, eu fui, pastor. Digita aí, eu fui perseguido. As 4 primeiras obras da carne, da genética caída, tá ligado à questão de pecados sexuais. As 4 primeiras. As 4 primeiras obras da carne, da natureza caída, da genética caída, estão ligados a Asmodeus, a genética caída desse ser. E que a gente precisa, queridos, a gente não pode mais, tem coisas que não faz parte da nossa natureza divina. Eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, eu não posso mais viver as coisas que eu vivia antes, eu tenho que mudar. Eu fui muito perseguida desde criança. A nossa família, avós, tios, sobrinhos, o que ele não permite, entende? O tanto de coisa aí que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa romper, a gente precisa vencer práticas. Tem muita gente praticando coisas terríveis. Terríveis. Entende? Hoje tem gente que com perversão de tudo. Hoje tem gente casando com a árvore, se relacionando com a árvore. Né? Vocês nunca viram isso? Hoje tem gente com fetichismo. Ai, pastor, eu queria estar em cima de um boing boing. Pra quê, queridos? Olha que besterol isso. Não, pastor, não, eu queria estar nas asas do avião. Meu Deus. Quer estar nas asas do avião? São parafilias. São fetichismo. Tem gente que tem fetichismo com objeto, com roupa, com roupa íntima, com sapato, com couro, com lata. Que loucura é essa? Que loucura! Ai, pastor, é gostoso. É gostoso. Chupa um pirulito. Come um docinho. É gostoso também.
Para de besterol, você não tá entendendo, mas a tua genética caída, ela vai pedir mais e mais e nunca vai ser saciada. Quanto mais pecado você comete, mais você vai querer cometer, até o dia que você permite Deus intervir na sua vida. O ser humano hoje está cometendo exibicionismo. Você já viu que tem gente, você nunca pegou isso? Gente que exibe o órgão genital publicamente. De vez em quando tem gente que é presa aí. O cara vai lá e mostra o virgulino pra mulher do nada. Vai lá, a mulher mostra, né? E isso é crime, hein? E quando tem esse negócio de, como que eu falo aí? Essas paradas. Acho que é paradas, né? Que tem também aquelas coisas de protesto. Você já viu? Deixa eu falar algo. Mulheres que protestam mostrando os seios. Eu nunca vi isso. Protestar mostrando os seios? Isso é protesto? Isso é bizarrice, querido, sexual. Não, ó, eu vou protestar. Vou mostrar o balango-bango pra você. Com todo respeito. Protestar mostrando os seios pras pessoas. Mostrando genitália. Mostrando balango-bango, irmã. Com todo respeito. Isso não é de Deus. Fazer protesto. Isso é exibicionismo. Isso é exibicionismo. Entende? Voyeurismo é aquela pessoa que tem excitação sexual de ver, observar o outro a se despir. Lembra? Tem gente aqui que já olhou atrás da porta, ficou lá. Né? Isso é perigoso. Eu já peguei, caso o cara falar pra mim, eu gostaria de ver o meu cônjuge se relacionando com outra pessoa, pastor. Eu falei, como assim, irmão? Tá doido? Mas por quê? É isso aqui, ó. Voyeurismo também. Prática. Quer ver o outro com outra pessoa. Olha que loucura. Entende isso? Masoquismo sexual. Através do sofrimento. Ser espancado, ser humilhado. Você acha que Deus fez um negócio desse? A pessoa ser humilhada, espancada, esbofeteada num relacionamento. Ai, mas tá gostoso, pastor. Aqui tá gostoso, com todo respeito. Isso aí é idiotice emocional e sexual. A pessoa, na realidade, ela está fazendo algo ali para satisfazer alguma natureza dela. Muitas vezes preencher um vazio da vida dela. E tem várias outras coisas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque nós estamos em rede aberta. Mas eu falo isso também não para te julgar. A gente fala isso porque a gente trata isso com as pessoas. Quantas pessoas... Se eu fosse falar o tanto de casos que as pessoas vêm aqui falar comigo, ou no presencial, no online, das clínicas, que a gente tem clínica de libertação sexual, que a gente ajuda as pessoas a destronarem isso da vida delas. É terrível, tá? Você sabia que tem gente que tem excitação sexual em brigar com o parceiro? É chamado de agonofilia. Nunca viram isso? Nossa, você não tem nem ideia do tanto de coisa que tem nessa área. E ó, já estamos entrando na fase da robofilia. Sabe o que é robofilia? Gente que vai ter atração sexual, e já tem, né? Por robôs. Hoje já existe robôs sexuais e isso é grave. Isso é grave. Já existe robô sexual. Não somente isto, já temos também a iafilia. Pastor, iafilia? O que é iafilia? É pessoas que se relacionam com a IA de uma maneira metaversa. No metaverso. De uma maneira terrível. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível. É perversidade. Hoje tem muitas pessoas já... e logo, logo vai entrar tecnologia. Já tem, né? Holográficas. E você vai ver isso nos filmes. O cara tem uma holografia, tem uma mulher lá dançando para ele, conversando. É uma inteligência artificial. E ali ele se relaciona. Isso vai dar pau. Porque é a genética caída nas pessoas. Não tem... Eu vou ler um texto para a gente encerrar e eu vou fazer a oferta da Bíblia. Cadê o povo aí? Sumiram? Eu vou ler aqui. Apocalipse. Deixa eu só pegar aqui, filho. Apocalipse capítulo 22, versículo 11.
A nossa igreja é aqui na rua João Paulo Piacentini, 85, Jardim Santa Lídia, em Guarulhos. Hoje temos culto, inclusive 20 horas. Rosh Hashanah, vem estar com a gente. Tá chovendo bastante porque é chuva de bênçãos. Vai ser liberado aí. Vem estar com a gente hoje. Aqui na João Paulo Piacentini, 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Vai ser tremendo. Ó, quem é injusto, seja injusto ainda. Tem uma versão que tá, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é injusto, né? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Aqui que tá a pauta. Você percebe que aqui tem a ambivalência? Injusto, sujo, justo, santo. Genética caída, genética divina. Você quer ficar nessa genética caída? Então se lambuze de vez, mas vai colher as consequências. Quer ser injusto? Seja, mas vai colher a consequência. O que o texto está falando. Quer ser sujo? Suje-se mais, mas vai ter a consequência. Mas quer ser justo perante a palavra? Santo? Vai entrar na genética divina, mas vai ser algo divisor para a tua vida. Vai ser algo tremendo. Tremendo. Entende? Vai ser algo extraordinário. Algo que vai mudar a tua história. Algo que vai libertar você. Vai ser algo que vai ser impactante para a tua vida. A